Nós vamos agradecer ao Senhor pela família maravilhosa que Ele nos deste. A paz do Senhor, igreja. Aleluia. Está todo mundo animado? Amém. Todo mundo veio hoje aqui para agradecer ao Senhor por esse domingo maravilhoso, né, irmãos? Amém. Como é bom a gente estar na casa do Senhor. Eu amo estar na casa do Senhor, servindo o nosso Pai de todo o coração. Irmãos, hoje é 8 de dezembro, né? É considerado o Dia Nacional da Família. Coincidiu com o nosso culto da família, né? Na IDPB aqui de Goiânia. Então, irmãos, eu quero que vocês abram o Salmo 128. Esse salmo, ele nos relata um pouquinho sobre a família. A família ela começa com um homem justo, piedoso, um homem que alcança o favor de Deus. Amém? Todos já encontraram? Amém. Salmo 128. Eu estava lendo esse salmo, eu achei tão maravilhoso. A gente lê, mas quando a gente lê de novo, a gente encontra algo, né, que impacta a nossa vida a cada dia mais. Então vamos lá? Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Olha que maravilhoso que o Senhor fala conosco aqui. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera. A sua mulher será como videira frutífera. E em sua casa seus filhos serão como brotos de oliveira. Sabe o que é isso, irmãos? Verdes, sempre verdes, nunca murcham e nunca secam. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Que haja paz em sua casa, que haja paz em sua vida, para que você possa ver os filhos dos teus filhos. Como é maravilhoso, Senhor, como é maravilhoso eu poder contemplar a descendência do meu lar, da minha casa, da minha família. O Senhor, irmão, quando nós servimos a Deus de todo o nosso coração, que nós nos entregamos verdadeiramente ao nosso Pai, ao nosso Deus, Ele entregou o teu filho naquela cruz para morrer por nós. Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus que cuida da nossa casa, Ele é um Deus que cuida da nossa família, Ele é um Deus que traz felicidade, Ele abençoa o seu trabalho, Ele prospera a sua casa. Aleluia. Ele liberta a sua família. Esse Deus, Ele traz cura à sua alma, e Ele dá vida longa. Ele dá vida longa. Amém, meus amados. Vamos orar nesta noite para começar o nosso culto da família. A família é um bem muito precioso para o Senhor. Amém. E Satanás, ele tenta atacar a nossa família todos os dias, de todas as formas. Mas nós devemos lutar pela nossa casa. Nós devemos lutar pela nossa família, pelo nosso lar. Nós devemos lutar para criar os nossos filhos na presença do Pai. Não importa o que venha sobre nossas vidas, nós jamais devemos desistir da nossa família e da nossa casa. Ora, mantu e canta abaixaio. Porque Deus, Ele é fiel. Deus cuida daquele que é justo. Deus cuida daquele que ama a tua palavra e a tua casa. Deus ama aquele que leva o evangelho para aqueles que estão necessitando, irmãos. Que nós possamos ser paz, que nós possamos ser alegria, que nós possamos levar o amor do Senhor para todas as casas e todas as famílias que estão necessitando do amor de Deus. Abençoa, Senhor, nesta noite nosso culto, e seja conosco, Senhor, neste lugar, porque eu já posso sentir a tua presença, Pai. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Obrigada, Pai. Ora, manture, canta, abaixai, aleluia, Jesus. Eu te amo, meu Deus. Deus abençoa a minha casa, abençoa os meus
especial que está precisando muito da nossa ajuda. Nós vamos orar pelas famílias da Síria. Aquele povo, eles foi cativo por 50 anos por um governo ditador. E há mais de 20 anos aquele povo sofre com uma guerra. Você já imaginou que é viver há mais de 20 anos em guerra, meus amados irmãos? Nós somos muito felizes e nós não sabemos. Nós somos muito felizes e nós não damos o devido valor a tudo que nós vivemos aqui no Brasil. A nossa terra amada, a nossa terra escolhida. Oh, glórias! Aleluia, Jesus! Aleluia! Vamos orar para aquele povo agora. Levanta as tuas mãos. Senhor, nós te pedimos neste momento, Pai, que visita o teu povo lá na Síria, Senhor. Senhor, que eles jamais voltem a ser cativos, Senhor do inimigo. Que derrubou aquele governo satânico que serve as trevas, Pai. Aquele povo tem sofrido, Senhor, nas mãos satanás. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor pode visitá-los neste momento. Protege as famílias, protege as crianças, Pai. Entra no teu favor naquele país, Senhor. Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam sobre aquele lugar. E que esse novo líder que se levanta, Pai, levanta para honrar e glorificar o teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Quebra todos os ferrolhos, Senhor. Todas as correntes, todas as armadilhas do inimigo, Senhor, sobre aquele povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita eles agora, Pai. Traga um refrigério, Senhor, libertador. Traga paz em meio ao conflito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, guarda o teu povo, Pai. Abençoa as famílias da nossa nação também, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que tenhamos um culto abençoado. Que o Senhor prepare o nosso coração e os nossos ouvidos para receber dele aquilo que ele tem para nós essa noite. E que possamos sair deste lugar cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus! Então vamos preparar agora para receber a palavra do Senhor. Então agora nós vamos convidar os irmãos para o louvor. Momento abençoado. Amém, Senhor. Obrigada, Pai. Amém. Vamos louvar o Senhor. Quantos estão felizes? Celebrar todo o seu coração. Estamos aqui,
povo, no meio das nossas famílias, possamos amar, Senhor, expressar teu amor, Senhor, através da tua palavra, Senhor, através das nossas atitudes. Entre nós há uma aliança de sangue eterna, de vida e cruz. Meu irmão, entre nós há uma aliança de sangue eterna, de vida e cruz. Quero ser teu companheiro de jogo, andar contigo, chorar contigo, me alegrar contigo. Quero ser teu companheiro de jogo, andar contigo, chorar contigo, me alegrar contigo. Conte comigo, conte comigo, conte comigo, conte comigo. O poder do sangue de Jesus que nos uniu e nos tornou famílias. O poder do sangue de Jesus que nos uniu e nos tornou família. O poder de Deus, em nome de Jesus. O poder de Deus, em nome de Jesus. Juntos já vencemos o mundo, juntos já vencemos mercenários, juntos já vencemos o corpo, juntos já vencemos mercenários. Velho das trevas, velho das trevas, velho das trevas, velho das trevas. O poder do sangue de Jesus nos uniu e nos tornou família. O poder do sangue de Jesus que nos uniu e nos tornou família. O poder de Deus, em nome de Jesus. O poder de Deus, já vencemos o mundo, Declare isso em nome de Jesus. já vencemos Seja abençoado, seja abençoado. A bênção do Senhor, a unção do Senhor. Quero junto, quero fácil, quero estourar, quero maravilhoso, quero velho das trevas, velho das trevas. Meu irmão, entre nós há uma aliança de sangue, O sangue de Jesus que nos perdoa, que nos transforma, que nos liberta, entre nós que nos abraça, que nos acolhe. Este sangue vida e cruz. Glória ao Senhor. Pai, Senhor, irmão. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios 9, versículo 6. Amém? Amém. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou seu coração,
não por pecado ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que todas as coisas em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em boa obra. Amém? Amém. Senhor, Pai, Senhor, Deus, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Tanto poderoso maravilhoso que é, Pai. Estamos aqui nessa noite, Pai, ofertando os nossos corações a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, que o Senhor possa vir sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Nunca deixe faltar nada, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Venha sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podem sentar-se por um momento. As crianças vão acompanhar a pastora, a Sarinha. Hoje temos a alegria de ouvir a mensagem do Senhor da vida do irmão Dávila, uma mensagem que creio que o Senhor vai falar poderosamente conosco nessa noite. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar pela vida do nosso irmão. Querido Jesus, nós louvamos pela vida do irmão Dávila, que o Senhor possa usá-lo poderosamente nessa noite. Que seja um instrumento do Senhor para falar com a tua igreja. Nós oramos assim, abençoando nosso irmão, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor, aos meus amados irmãos, convido os irmãos a abrirem suas vidas no livro de Josué, capítulo 24, versículo. Vamos ler o 14 e o 15. Josué, capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. Quem for encontrando, podemos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor, para que nós possamos ler, escutar a voz do Senhor que fala conosco nesta noite. Josué, capítulo 24, versículo 14. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. E aos deuses, se aos deuses dos seus antepassados, que os seus antepassados serviam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Aleluia! Podem se sentar, irmãos. Irmãos, o tema desta noite é família. A nossa família no altar do Senhor. Josué, aqui nesta palavra, já de idade bem avançada, depois de ter entrado na terra prometida, junto com os israelitas, os seus irmãos, e ter conquistado 31 reinos, depois de dividir a terra entre os povos, ele chama o povo a um encontro ali na cidade de Siquém, onde se encontrava a tenda do encontro, ou o tabernáculo do Senhor. E ali na presença do Senhor, ele chama toda a congregação a uma renovação da aliança do povo. E ali naquele lugar de
diante de todas as autoridades, ele começa a discorrer de todos os milagres que Deus havia feito por aquele povo. Desde a época que ele chamou Abraão da sua terra, de Ur dos Caldeus, para uma terra prometida, a terra de Canaã. O povo teve que viver na terra do Egito durante longos 430 anos de escravidão. Mas o Senhor, com seu braço forte, ele resgatou aquele povo através de seu servo chamado Moisés, e eles conduziram até a entrada da terra prometida. Ali Moisés entregou o seu povo às mãos daquele jovem que já não era mais tão jovem, Josué, a fim de que ele, juntamente com os seus guerreiros, conquistassem a terra prometida. Mas diante de todos esses acontecimentos, todos esses fatos, o povo israelita viu e presenciaste a adoração a vários deuses falsos. Deuses que Abraão mesmo presenciou na terra, além do Eufrates, na terra de Ur dos Caldeus, na terra da Babilônia. E também viram e adoraram muitos deuses ali no Egito durante o período da escravidão. E quando eles adentraram a terra prometida, existiam povos originários dos cananeus, jebuseus, ferezeus, hititas e outros povos demais, que também tinham os seus ídolos. E ali Josué, na reunião solene, chama o povo todo e fala: joguem fora os seus ídolos. Hoje vocês escolham a quem vocês querem servir. Ou vocês servirão ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus Criador de todas as coisas, ao Deus que levantou Moisés para nos tirar do Egito, ao Deus do nosso pai Abraão, ou sirvam aos ídolos que vocês encontraram durante toda a sua caminhada e que os seus antepassados trouxeram. Irmãos, vamos definir primeiro o que é família, para que a gente entenda. Eu confesso aos irmãos que hoje eu fiquei um tanto quanto preocupado. Se nós utilizássemos a maior ferramenta de busca de definições, de vocabulários que nós temos hoje nas mãos, que é o Google, há 10 anos atrás ele iria trazer uma definição de família diferente do que ele traz hoje. Então nós temos hoje, quando nós buscamos o Google, a definição de família e a definição de família conforme a Bíblia. São definições um pouco diferentes. Mas nós, como somos cristãos temente ao Deus vivo, nós vamos nos ater hoje à definição de família conforme a palavra do Senhor. Amém. Que é o que nos agrega, que é o que nos interage e o que nos move. E ele diz o seguinte: família é uma instituição sagrada, criada por Deus com missão de povoar a terra e perpetuar os ensinamentos de Deus através das gerações. Esse grifo foi grifo meu. Perpetuar os ensinamentos de Deus através das gerações. E já eu mostro para vocês. Em Gênesis 1, 27 e 28, nos diz o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou, os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se,
encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, ali, Deus determinou uma missão para a sua criação, para os dois, para Adão e para Eva. Um casal que foi formado pelo Senhor. Eu não quero hoje discorrer a respeito da criação, quando Deus criou os dois em um e depois os separou, o homem e mulher. Mas no princípio, quando Deus fez a criação e os chamaste de Adão, que é a mesma coisa que significava por humanidade, e aqui nesse versículo ele fala, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Algumas traduções trazem humanidade os criou. A palavra hebraica no seu original é Ishtar, e ele faz um jogo de palavras entre Ishi, que significa homem, e Ishtar, que significa mulher. E no capítulo 2, o autor do livro de Gênesis explica um pouco melhor como foi essa criação. Ele criou primeiro o homem, mas a mulher estava dentro do homem. O homem e a mulher eram um único ser na criação. E quando ele fez cair um sono profundo sobre Adão, ele foi até Adão e retirou a parte de um dos lados de Adão. Algumas traduções traz como uma costela de Adão, mas eu prefiro melhor que fala retirou a parte de um dos lados e transformou a mulher. Ele fez a separação naquele momento do homem e da mulher. Pois o Senhor, quando criou todas as criaturas e ordenou a Adão que desse o nome a todos os animais da terra, e ele trouxe todos os animais até Adão. Adão era ainda a humanidade, os dois seres ainda estavam no sol. O Senhor viu que Adão estava sozinho e faltava uma companheira que lhe auxiliasse e correspondesse. Todos os animais da selva, da terra, irmãos. Imaginem, chegando os casaizinhos diante de Adão, Adão olhando aqueles casais e nomeando, e Adão era um cara astuto, inteligente, dava os animais de acordo com a percepção daquilo que era o animal. Macaco tem cara de macaco ou não? Cachorro tem cara de cachorro? Gato, será que se a gente chamasse um gato de outro nome, será que ia combinar tudo bem? E Adão, a sabedoria que Deus deu a ele, ele determinou o nome a cada animal. Mas Adão provavelmente se entristeceu quando ali ele viu os casais de animais chegando diante dele para que ele desse o nome, e ele sozinho não tinha uma mulher diante dele. Mas o Senhor fez cair um sono profundo sobre Adão, e ele transformou a mulher para que os dois se formassem dois seres, Ishi e Ishtar, que antes era um único ser, que era a humanidade, passou a se tornar Adão e a se tornar também Eva. E ali, quando eles os criou, eles disse a eles, depois de os ter abençoado no versículo 28, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Sejam férteis, multipliquem-se. O que o Senhor estava determinando a Eva e a Adão? Primeiro, ele criou o casamento, um homem e uma mulher. Depois, ele determinou a eles, depois de ter abençoado, sejam férteis e multipliquem-se e dominem sobre todos os animais da terra. Ou seja, criem para vocês uma
família era que o Senhor estava determinando. E no versículo 24 do capítulo 2, porque o capítulo 2, quando a gente lê o capítulo 1 achando que o 2 é uma sequência do 1, a gente fica um pouco confuso, mas o capítulo 2 de Gênesis ele é uma explicação daquilo que foi feito no capítulo 1. No capítulo 1, o Senhor cria todo o mundo e todas as coisas e tudo que nele há. E no capítulo 2, ele começa a explicar e discorrer como foi feita essa criação. E ele diz no versículo 24, depois de ter transformado a mulher, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Por isso, o homem deixa pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e os dois tornarão uma só carne. Aqui ele está instituindo o casamento, depois da criação dos dois, sendo determinado pelo Senhor. Então, nós temos aqui no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis a criação e a determinação de uma família biológica por parte do Senhor. Mas nós temos também, irmãos, um outro modelo de família na Bíblia, que não é essa família biológica, que é feito da junção e união de um homem e uma mulher, que são férteis, que se multiplicam e dão origem a filhos. E os filhos dão origem a outros filhos, que são os netos, depois os bisnetos. Essa é uma família biológica, uma família de sangue. Mas a Bíblia nos fala que existe uma outra família, que surgiu depois de um sacrifício perfeito de um homem na cruz do Calvário. E é um outro modelo, que é o modelo da igreja primitiva. Olha o que nos fala em Atos, capítulo 2, versículo 44. Todos os que creram mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles tinham comunhão. Eles eram unidos e tinham tudo em comum. E no versículo 46 ele diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas mesas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. Essa é uma família, irmãos, formada pela comunhão de pessoas que têm as coisas em comum. Essa é a definição que hoje nós encontramos quando a gente digita no Google definição de família. São pessoas que vivem reunidas e têm tudo, as coisas em comum. Pessoas que vivem. Só porque a família constituída em Atos dos Apóstolos, ela não era uma família afetiva, mas existia um afeto diferenciado. As pessoas vendiam tudo que tinham, estavam dispostas a viver a vida que o irmão tinha, viver da forma que o outro vivia, partilhando o pão sempre junto na mesma mesa. Eles participavam de tudo em comum. Eram tudo juntos. Não precisava ter o mesmo sangue. Não precisava de ter o mesmo pai biológico, pois eles tinham um pai que cuidava deles. E eles sabiam disso no seu íntimo, dentro dos seus corações. Eles sabiam que eles tinham sido adotados por um novo rei, por um novo Senhor. E aí eles queriam viver juntos, unidos, enfrentando todas as dificuldades, as adversidades. E não olhava a luz do amanhã.
alto e não olharam mais para trás. Olha, aquilo que tinha ficado para trás não mais os atraía. As coisas do mundo não mais os atraíam. A família afetiva, a família cristã, para eles, a partir daquele momento, era mais importante do que a família biológica. Mas nós não podemos esquecer que na definição do Senhor, a família foi constituída por um homem e uma mulher que se tornaram uma só carne, através do casamento, deram origem a filhos. E ali precisou e foi necessário haver uma separação, porque quando o homem fala, por isso o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Foi necessário que eles deixassem a casa dos pais, a casa do pai e da mãe. Não é abandonar, irmãos. É diferente. Houve uma separação de lar, uma separação de casa. E a partir daquele momento, a sua esposa se tornou mais importante do que a vida dos seus pais. Pois a partir daquele momento, o homem absorveu uma nova responsabilidade em sua vida, de constituir a sua própria família. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê um histórico das instituições criadas por Deus. Qual foi a primeira instituição criada por Deus aqui na terra, irmãos? Acabei de falar. Qual é? A família. A família. A família biológica. Essa família é constituída por um homem e uma mulher que dão origem a filhos. Esta família biológica foi a primeira instituição criada por Deus com o propósito de povoar a terra, de se multiplicar e de dominar toda a terra. A segunda instituição criada por Deus na terra aconteceu logo depois do pecado que entrou no mundo, através de Eva e de Adão, que foi o trabalho. O Senhor disse a Adão, no capítulo 3, versículo 19 de Gênesis: com o suor do seu rosto você comerá o pão que a terra produzirá. Então você vai precisar de trabalhar, você vai precisar de suar, para que você adquira o pão para sustentar a sua família. Aquela instituição que havia sido criada um pouquinho antes. E o Senhor determina à mulher que ela teria grandes sofrimentos. E ali a gente imagina, será que os filhos vieram antes da queda ou depois da queda? Antes do pecado ou depois do pecado? E nós podemos ver, eu vou ler para vocês, para não ficar dúvida, que ele disse a mulher no capítulo 3, versículo 16. A mulher disse Deus: multiplicarei grandiosamente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele o dominará. O que nós podemos entender disso? O que veio primeiro? Veio o pecado ou veio os filhos? Ou veio a possibilidade dos filhos, não diretamente os filhos? Se o Senhor fala que não vai dar grandiosamente sofrimento à gravidez da mulher, mas ele fala que vai aumentar. É porque já existia. Já existia a possibilidade da gravidez, ou até mesmo, talvez, a gravidez. Talvez até Caim tivesse nascido antes mesmo da queda do homem e da mulher. Não estou afirmando, estou falando que existe a possibilidade, porque o Senhor fala aqui que ele simplesmente aumentaria grandiosamente.
multiplicaria, aliás, grandiosamente o sofrimento na gravidez. Se ele multiplicaria, porque já existia. Se não existia, e você multiplica aos matemáticos aí, quanto que dá uma multiplicação por zero? Zero. Então, se ele está multiplicando, é porque já existia algum sofrimento durante a gravidez da mulher. Isso o Senhor me revelou hoje, irmãos, estudando a palavra, tá? Observando, analisando. Mas a primeira instituição criada por Deus foi a família. A segunda instituição foi o trabalho. Com o trabalho árduo, com o suor no rosto de Adão, é que ele conseguiria o mantimento, o pão da terra para alimentar a sua família. E a terceira grande instituição criada na terra pelo Senhor foi a segunda família, a igreja. A igreja. Podemos até analisar, nesse intermédio de tempo houve outra instituição criada por Deus, que é a adoração no templo, ou a adoração ao Senhor, até mesmo na tenda da comunhão, pois o Senhor criou a tenda, o encontro, para que as pessoas fossem atraídas por Deus. Ali no deserto. O deserto foi necessário. Foi necessário para que os povos, os israelitas, se abdicassem de todos os seus ídolos e de todos os seus costumes. Então, ao longo de 430 anos, eles adquiriram ali no Egito. Era necessário uma lavagem cerebral àquele povo. Mas, irmãos, diante desse histórico das instituições criadas por Deus, a família biológica, o trabalho e depois a igreja, nós vemos que nós temos algumas obrigações para com o Senhor. Todas elas são lícitas. Todas elas são necessárias a nós, enquanto estivermos aqui nessa terra. Pois o Senhor nos destinou para que aqui nós estivéssemos e para que nós escutássemos e obedecêssemos as suas ordenanças. Agora, qual é a prioridade? Tudo na nossa vida é feito de prioridades. O que eu tenho que fazer? Trabalhar, cuidar da família ou cuidar da igreja? Eis aí a dúvida. Eis talvez a grande questão de nossas vidas. E se eu puder dar um conselho para vocês, eu diria o seguinte: primeiro nós devemos cuidar da nossa família biológica, pois foi a primeira instituição que o Senhor criou. E vou explicar um pouco mais à frente por quê. Existe como cuidar da nossa família, que eu digo aos homens, principalmente, que têm a função de ser o provedor do seu lar, sem trabalhar? É difícil. Quase impossível. A não ser que você já tenha vindo de uma família rica e tenha herdado muitos bens. Mesmo assim, você ainda precisa administrar esses seus bens. Senão, tudo vai embora. E aí vem a grande questão. Eu sei que muitos não entendem dessa forma e acham que primeiramente nós temos que servir a Deus. Mas eu não vejo como servir bem a Deus se a nossa casa não estiver bem. Nós não conseguimos servir bem ao Senhor se a minha casa estiver bagunçada, se a minha família estiver desordenada, se eu não cumprir primeiro o meu papel dentro do meu lar, dentro da minha casa. Como eu vou conseguir servir
servir bem ao Senhor se eu não consigo cuidar bem da minha casa? Paulo mesmo escreve ali a carta a Timóteo e fala dos atributos de um diácono, de um bispo. Ele diz que ele precisa ser um bom administrador do seu lar, que precisa ter um lar exemplar. Ele precisa ser exemplo, e o exemplo começa dentro de nossas casas. Então, irmãos, eu entendo que, em primeiro lugar, nós devemos cuidar do nosso lar, da nossa casa, sem negligenciar as demais coisas, sem negligenciar o meu chamado, a obra do Senhor. Pois o Senhor não chama ninguém que não tenha condição ou capacidade de cuidar da sua casa e também administrar a sua obra, administrar o seu ministério, o seu chamado. Precisamos saber equalizar e achar o denominador comum, um ponto de equilíbrio entre todas essas coisas, entre o trabalho, entre a minha casa e entre Deus. Eu já vi muitos casos de irmãos que vinham para a igreja desesperados, procurando por emprego. E aqui dentro da igreja, ele ora, ele busca, porque há uma necessidade de levar o sustento para dentro do seu lar. Quando lhe aparece uma porta de trabalho, ele já dá uma glória a Deus e fala: "Oh, Senhor, tu abriste a porta do emprego para mim." E aquele mesmo emprego que a porta foi aberta, irmãos, não permite com que o irmão participe do culto nas igrejas, na sua igreja. E aí vem a questão: será que é correto eu deixar de cultuar a Deus por causa do trabalho? Talvez seja, mas não por todo tempo. Talvez seja por um curto período de tempo, até você organizar as suas coisas e encontrar um outro trabalho, irmãos, que dê para você conciliar o tempo para a sua família, o tempo do seu trabalho e o tempo para Deus. O Senhor sempre vai nos dar aquilo que Ele precisa de nós. Se Ele precisa do seu tempo para estar na sua casa, Ele vai proporcionar para você um trabalho com que você consiga conciliar. Ele vai te dar um lar que você possa administrar, cuidar desse lar. E também vir à casa do Senhor para glorificar o teu santo nome. E agradecer ao Senhor pelo trabalho, pela provisão, pela família que Ele te deste, pela condição de sustentar aquele lar, mas também de que com a sua boca e a sua presença, juntamente com a segunda família que o Senhor constitui, possa glorificar o nome do Senhor com os seus lábios. Pois ao homem e à mulher, agora vem as funções dentro das nossas casas, o que o Senhor determinou para nós. Ao homem e à mulher, a ambos. Por isso o homem deixará pai e mãe, unirá a sua mulher e tornarão uma só carne. É uma separação para que haja uma multiplicação. Quando a gente tem uma congregação, uma igreja, e precisa de abrir uma nova igreja, o que a gente faz normalmente? Você retira uma das pessoas que está ali dentro mais preparada, ou que tem condições de assumir essa batalha e abrir uma nova congregação. Então você faz uma separação. Como separou-se Paulo e Silas
para uma obra missionária. Ele estava na igreja em Antioquia, na Síria. E eles oraram e separaram Paulo e Silas para uma obra missionária. Houve uma separação da mesma forma, irmãos. É a separação do homem e da mulher quando vão fazer um casamento. Ou seja, eles têm uma nova missão, uma missão de multiplicação, de multiplicar aquela família, cada vez mais de ser fértil, de multiplicar, de encher e subjugar a terra, ou seja, dominar. Em Provérbios 22:6, há uma nova missão para o homem e a mulher, que é ensinar aos seus filhos. Ele diz, Provérbios 22:3, ensina a criança no caminho ao qual deve andar quando ainda é pequena, pois quando adulta não se desviará dele. Ensina a criança quando ainda é pequena ao caminho que deve andar. De quem é sua obrigação de ensinar a criança ao caminho que deve andar? É dos pais, não é a igreja. A igreja vai dar um complemento a essas crianças. A salinha está ali, irmãos, para complementar, para ajudar os pais. Mas a função, biblicamente, é determinada aos pais ensinarem as suas crianças o caminho do Senhor, o caminho em que deve andar, para que ela não se desvie dela jamais. E aos homens, ao marido, Efésios 5:25 e 26, diz o seguinte: maridos, ame cada um a sua mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la pelo lavar e purificação das águas da palavra. Maridos, amai a sua mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esta é a função dos maridos dentro da sua casa, dentro da sua família. É dar a sua vida pela sua mulher e pela sua família. Quando o homem entende que essa é a sua função dentro do lar, de dar a sua vida pela sua família, você não vai ter dificuldade nenhuma em fazer com que a sua mulher obedeça também a sua parte do mandamento que foi deixado a ela, que está em Efésios 5:22. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Qual mulher tem dificuldade em sujeitar ao marido que dá a sua vida por ele? Não tem dificuldade. A mulher vai se sujeitar ao homem ao qual ela ama e que, se necessário, dá a sua vida. Pois o homem dentro do lar, os seus interesses deixam de ser interesses próprios. Tudo que ele pensa para a sua família é como agradar a sua mulher, como agradar aos seus filhos, como sustentar a sua casa, como dar a eles o estudo, a educação, a direção ao qual o Senhor determina que precisa se dar. E aos pais, Efésios 6:4 diz: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não irrite os seus filhos, mas instrua-os do conselho do Senhor. O Senhor é só bom o tempo todo. Quando precisa castigar, o Senhor também castiga os seus filhos. Quando o Senhor vê que o seu filho está andando por um caminho errado, o Senhor traz sobre ele um devido castigo. Mas com a intenção
de trazê-lo novamente para o caminho correto, trazê-lo novamente para as suas veredas, para o caminho que leva à salvação, o caminho que leva à vida, e não o caminho que leva à perdição. Da mesma forma, nós, pais, temos que agir da mesma forma. E os filhos, Efésios 6, de 1 a 3, diz qual é a função bíblica dos filhos dentro das suas famílias. Filhos, obedeçam aos pais do Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha para vocês verem. E aqui talvez alguns acham que podem haver uma incoerência, pois todos nós somos filhos, todos nós temos pais. E olhando como filhos, nós temos que obedecer este mandamento. Mas o Senhor antes tinha nos dado outro mandamento, que era para nós nos separarmos de pai e mãe, para unirmos a nossa mulher e formássemos uma família. Mas aqui há um mandamento do Senhor que diz: honra teu pai e tua mãe, para que as coisas te vão bem, para que a tua vida se prolongue sobre a face da terra. Então, essa separação do pai e mãe não é uma separação como a morte. A partir de hoje, meu pai e a minha mãe estão para lá, eu não tenho mais nada a ver com eles, pois eu me separei deles para casar. Não é isso. Não é isso. Eu preciso ainda continuar honrando o meu pai e a minha mãe. Muitos acham que não precisam mais honrar pai e mãe depois de casa. Outros já acham que precisam de ainda ter a mesma ligação que tinha com os pais e as mães depois do casamento. Ambas estão incorretas. Eu preciso me separar do meu pai e da minha mãe. Porque a partir de agora, a minha prioridade é a minha esposa, é os meus filhos, é o meu casamento. Mas nem por isso os meus pais deixam de ser importantes para mim na minha vida. Diante da necessidade deles, eu tenho que estender a mão para ajudá-los. Diante da incapacidade deles, da velhice, da doença, são os filhos que honram os pais e como os ajudam. Nós temos que honrar os nossos pais em obediência. Quando o Senhor, o meu pai, determina o que eu tenho que fazer. Pois os nossos pais já são mais experientes do que nós. E eles sabem nos dar um bom conselho. Como diz o Senhor Jesus, qual pai, ainda que sendo mal, um filho pede um pão e ele dá uma pedra. Pede um ovo e ele dá um escorpião. Até os maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, pois os pais querem o bem dos seus filhos. Então precisamos honrar, sim, pai e mãe. Vocês sabem qual é uma das principais formas de desonrar pai e mãe? Casar-se na bênção de Deus. Muitos casamentos não dão certo porque casam sem a bênção do pai e da mãe. Casam na desobediência ao seu pai. Vocês pararam para pensar que casar sem a bênção do pai e da mãe é uma desonra a eles?
estou desobedecendo o mandamento ao Senhor. E isso dá uma legalidade para que o inimigo comece a agir sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, para que nada mais vá bem. E que até mesmo os meus dias sejam diminuídos aqui na face dessa terra. Irmãos, eu já vi alguns casos de pessoas depois que escutaram esse versículo que eu acabei de ler e viajam quilômetros e mais quilômetros para pedir aos seus pais que os abençoe no seu casamento, pois foram desobedientes um dia e não escutaram a voz dos seus pais e não receberam a bênção do seu pai, seus pais para o casamento. E quando escutou esse versículo, começou a entender porque no seu casamento tudo ia bem. Parece que nada dava certo, nada prosperava, muitas doenças, muitos problemas, muitas dificuldades. Então, aqueles que cometeram esse deslize de casar sem ter a bênção dos seus pais, procurem os seus pais e peçam a eles perdão, e peçam a eles que os abençoem a partir deste momento, a fim de que a legalidade que há na mão de Satanás seja retirada, para que as coisas vão bem com vocês. Nós também podemos deixar, irmãos, de cuidar dos nossos pais diante das suas necessidades. Quando o seu pai estiver precisando dos seus pais, estendam as mãos a eles. Ainda que haja muitos problemas, outras barreiras, não deixe de estender as mãos aos seus pais. Mais para frente, eu vou ter uma oportunidade de contar a vocês um testemunho de um casal que foi essa semana na nossa casa nos contar o que Deus fez na vida deles. Depois de quase 20 anos de sofrimento. Testemunho grande, pesado, e eles nos autorizaram a falar. Provavelmente, quando a gente for falar de heranças espirituais, cabe melhor este contexto. Mas algo de desobediência que foi levando dos pais para os filhos já está muitos netos acontecendo. Porque não deram ouvidos a voz do Senhor e, em parte, também a este mandamento do Senhor. E por último, irmãos, nós podemos decidir a quem serviremos. A quem serviremos? Como perguntou a Josué diante daquela assembleia, a quem vocês querem servir? Aos deuses dos seus antepassados? Aos deuses que vocês cultuaram no Egito? Ou aos deuses dessa terra que o Senhor nos deu por herança? Ou vocês querem servir ao Criador dos céus e da terra? Irmãos, há 8 anos e meio, eu era uma pessoa extremamente idólatra, até os meus 37 anos de idade. Vivia debaixo da idolatria. Todo ano eu cumpria uma promessa do divino Pai Eterno. Ou vinha de Araçude a pé com um carro de boi junto com a minha família, ou eu pegava ali no trevo de Padre Pelágio e ia até Trindade. Eu não sabia o que Deus servia. Eu não tinha entendimento do que era idolatria. Isso precisa estar bem claro nas nossas vidas.
que também idolatria não é somente imagem de escultura que nós pregamos sobre uma parede, imagens construídas por mãos humanas, não. No nosso meio, no meio de Israel, existia idolatria. Eles conheciam ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de Moisés. Se eles conheciam, então por que havia necessidade de Josué chamá-los em uma assembleia solene e perguntar a eles: escolha que deuses vocês querem servir? Se eles conheciam o Deus verdadeiro, então por que andavam em caminhos que não eram corretos, servindo a outros deuses? Existe, irmãos, no nosso meio, no meio evangélico, um grande Deus. Existe mais de um, mas tem um que é muito grande, que as pessoas ainda não conseguiram deixar de servir esse Deus, que é mamon, que é o dinheiro, a busca por bens materiais. Porque quando a minha vida passa a colocar em primeiro lugar a prioridade de buscar o dinheiro e não de buscar o Senhor, eu estou deixando de dar a honra e a glória devida que teria que ser somente ao Criador para dar as minhas próprias mãos, para colocar e depositar no dinheiro a minha confiança nisso. Muitos de nós temos corrido atrás de dentro, atrás de dinheiros que se desvão, como folha seca, tudo vai embora. Mas quando você deposita a sua confiança e a sua esperança no Senhor, aleluia, esse não te abandona, esse não te deixa na mão, esse te guarda, te livra de todos os maus caminhos e entra com a provisão no momento certo. Irmãos, há 8 anos e meio atrás, quando eu decidi entregar a minha vida e a servir ao Senhor, ao Criador de todas as coisas, eu fiz um compromisso com o Senhor. O nosso filho mais velho não estava muito doente. O Calma teve uma época que ele fazia acompanhamento com 8 médicos de especialidades diferentes. Tem dia que eu lembro das 8, tem dia que eu nem consigo me lembrar de todas elas. Mas passava por pediatra constantemente normal, passava por oftalmo pediatra, com otorrino pediatra, com gastro pediatra, com pneumo pediatra, ajude ele, minha amada esposa, o que mais? Eram 8. Tem um dia que eu contei. Nós não aguentávamos mais médicos. A minha filha treinava, fazia acompanhamento só com 4. Mas ainda eram 4. Tinha um refluxo, intolerância, a frutose. E eu falei para o Senhor, se o Senhor cuidar do meu filho, a minha filha vai estar em 2 anos. E eu não sabia que ali naquele momento eu estava fazendo um compromisso com o Senhor de que eu e a minha família serviríamos ao Senhor. Meu filho hoje, com 15 de janeiro, faz 16 anos de idade. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, não vai a nenhum médico mais a Deus. Hoje, um dos mais saudáveis de casa. O Senhor curou de todas aquelas enfermidades que tinha.
Enfermidades que até os médicos mesmo, quando pegaram os resultados dos exames, não acreditavam. Tiravam foto, mandavam postar no Facebook. Mas foi para a glória do Senhor. Aleluia. Ele curou a nossa filha Tainara de uma miopia, de um refluxo. Curou o Miriam também de um refluxo fortíssimo, há 3 dias antes de um aniversário. A vontade dele no aniversário era comer feijão tropeiro, churrasco e bolo de aniversário. Porque ele não podia comer nada dessas coisas. Ele pediu ao Senhor. Glória a Deus. E o Senhor concedeu a ele. 3 dias depois do dia do aniversário dele, ele comeu feijão tropeiro, ele comeu churrasco, ele comeu bolo de aniversário e dormiu a noite inteira. Irmãos, eu tinha uma gente que eu andava, eu pregava um remédio no bolso. Deu soro, junto com outras coisas mais misturadas, com soro fisiológico, nariz entupia, perdi a voz, tive que ligar o remédio. Na hora do culto, às vezes eu estava pregando. Um dia o Senhor me deu no sonho eu pegava aquele remédio, e como essa porta da igreja aqui está aberta, nós estávamos numa igrejinha mais ou menos desse mesmo tamanho, e eu pegava esse remédio do bolso e jogava por cima da cabeça dos irmãos lá fora. Desse dia em diante, várias vezes eu tive problema com rinite. O Senhor me curou daquela rinite. Eu tinha uma gastrite que eu não podia nem chegar perto de café. Tomava café 5 minutos depois, pastor. Era uma queimação que parecia que eu tinha morrido um dragão. Agora 2 garrafas é pouco. Numa sentada, 2 garrafas é pouco. O Senhor me curou daquela rinite. O Senhor me curou. Nesse ano, estava com alguns problemas de visão, fui renovar a carteira de habilitação e custei passar o exame. O médico lá pelo procura no hospital que sua vista já não está muito boa, mas não, eu já estava percebendo que não estava muito boa. E eu fui no hospital, junto com toda a família, para fazer exames e precisou de usar um óculos. Vai ter que usar óculos. Uma das coisas mais difíceis que eu tentei usar, nem óculos de sol eu consegui usar. Me incomoda extremamente o óculos. E o médico viu que a pressão do olho também estava alta. Depois nós vamos ter que fazer mais alguns exames, porque talvez seja um início de glaucoma. Fizemos vários exames e constatou que realmente havia ali um glaucoma instalado. Eu perdi parte do campo visual e que eu precisava de além dos óculos também um colírio para diminuir a pressão do olho. Depois de usar por um tempo, voltei para o médico, fiz os exames, a pressão voltou ao normal. O médico falou assim: pode continuar usando essa droga. Mas, irmãos, eu não conseguia adaptar com óculos. Colocava óculos e desse multifocal, procurava o foco para cima, procurava o foco para ler, para longe, para perto, e parece que o negócio ficava era pior. E eu comecei a orar ao Senhor: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que parece que eu não fui feito para usar óculos. Então, se for da tua vontade, o Senhor possa curar a vida. O Senhor possa me livrar desse ponto, que eu não possa perder a vida.
Senhor só me falou uma coisa. Para de usar o óculos e eu parei. Não vou ter a médica mais. Não sei como está. Não sei como está. Eu sei que eu continuo andando. Nunca estudei na Bíblia quanto tenho estudado nesses últimos 4 meses. Às vezes canso um pouquinho, dá uma descansada, volto de novo. Mas eu creio que o Senhor está nessa casa. E o Senhor é o meu auxiliador, o meu redador. Ele é minha rocha, é minha fortaleza. É o meu Deus. A minha esposa, irmãos, fez quantas cirurgias de cálculo renal? 4. Toda vez que ela ia no médico, fazia um exame nos rins, o médico falava: tem uma pedreira aqui nesses rins. Pedreira, o rins dela forma pedra com facilidade muito grande. Dificilmente tinha menos de 7 pedras. Todos os anos que ela fazia. Um desses dias atrás, aproximadamente um ano atrás, menos, né? Menos de uma vez, já agora, nós entramos em oração em casa. O Senhor tem esposa não aguenta mais. Ele passa por cirurgias, dores, de cólica, de rim, só que ele já sabe o que é. Eu tive 2 vezes. Eu sei um pouquinho do que é a sente. Posso imaginar o que senti. É terrível. É igual dor de parto. Ela teve parto normal, ela sabe que a dor não vai ser. Irmãos, o Senhor fez com que ela experiência algumas das pedras que tinha e outras sumiram. Simplesmente desapareceram. Irmãos, a minha esposa sofria com uma endometriose há 21 anos. 22, dos 19 aos 42, 23 anos. 19 quando diagnosticou, ela já sofria dores antes que a gente imagina que era. Quando fez o primeiro vídeo da laparoscopia, ela tinha 19 anos de idade. E essa endometriose não deixava ela em paz. Sempre, todos os meses, dores muito fortes no período pré-menstrual e durante a menstruação. Mas dores intensas, dores que às vezes ela chegava a desmaiar. 23 anos, Deus, sofrendo com essas doenças. E o Senhor me falou um dia que ele ia curar minha esposa dessas doenças. Precisava de uma atitude minha. Minha atitude não era obedecer ao Senhor. Porque eu havia feito um compromisso com ele, que era fazer o que ele ordenasse. E o Senhor me pediu um meu emprego. Eu estava lá há 23 anos. E eu senti no meu coração que assim que eu saísse do meu emprego, o Senhor iria dar a cura à minha esposa. Irmãos, foram alguns meses depois. Mas depois de muitas dores, ainda este ano, fomos ao médico, fizemos ressonância magnética, e na ressonância ele estava mostrando a endometriose. Nós voltamos para casa. E eu só falei ao Senhor, eu creio no Senhor. E eu creio no Deus a quem eu tenho buscado, Senhor. E eu sei que o Senhor me prometeu, e o Senhor é fiel para cumprir. Naquele mesmo mês, a minha esposa foi curada. Aleluia! A menstruação veio sem que ela sentisse nenhuma dor. Nós voltamos ao médico, porque ela já tinha marcado, porque o primeiro médico tinha vindo com uma solução que a gente já conhecia, que nunca resolvia.
voltando ao médico, ele pediu os exames novamente. E quando chegou o resultado dos exames, a pelve dela estava totalmente limpa. Nem o sinal das várias cirurgias de endometriose que ela tem, que fica cauterizado, onde queima os pontos de derrame, apareceu mais. Aleluia! Parecia de uma pelve nova, esse é o nosso Deus. Isso é o que Deus pode fazer para a nossa vida. Como nós decidimos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, o nosso Deus é grandioso. Ele é maravilhoso. Ele cuida de nós nos mínimos e pequenos detalhes. E ele ainda nos agraciou com a pequena Esther, que veio depois da minha esposa, já está agraciada. Isso porque ela não podia ter filhos de maneira natural. Então, todos os nossos filhos são milagres do Senhor. São filhos da promessa do Senhor. Promessa, irmãos, que o Senhor nos faz. Ele é fiel para cumprir. Sejamos filhos. Que o Senhor fez por mim, Ele faz por você. Em nome de Jesus eu declaro que a sua família será uma bênção. Em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Convido o pastor, o versículo, para fazer as considerações finais. Vamos ficar em pé por um momento, antes de mais já. Sabe, querido, o Deus que Josué é o nosso Deus. E ele diz nessa advertência por siga com sinceridade, Senhor. Verdade, o que nós precisamos fazer. Servir ao Senhor com verdade, com sinceridade. Queria que você colocasse diante do Senhor as suas dificuldades, as suas lutas. Essa palavra foi muito edificante no meu coração. A sua fé seja renovada por Deus que operou todos esses milagres relatados aqui por irmão Nata. Deus está interessado em também realizar um milagre na sua vida, na sua família, na minha família. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Como disse Josué, eu e a minha casa observamos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Deus constituiu a família. O que o Senhor quer que nós nos humilhemos, que nós reconheçamos que sem nada, que sem ti nós não podemos nada. Oh, Jesus.
quero mais de ti, eu quero mais de ti. Chega lá na minha casa, chega lá na minha família, com a unção da cura, com a unção da salvação, com a bênção, na restauração, no casamento, na família, nos filhos. Pai. Nessa noite, diante da tua presença, reconhecemos os nossos pecados, eu vim a sua glória, você nada partir a nossa vida, a nossa família. Eu digo nessa noite, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor, diante da tua presença, ó Rei da Glória. Olha para a nossa casa, olha para a nossa família, nos ajuda, Senhor, a declarar pela fé como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importam os problemas, as adversidades, os obstáculos, mas nós queremos te servir. Nós queremos, meu Deus, ser aquela família que o Senhor estabeleceu, que o Senhor profetizou, que o Senhor destinou. Seja frutífero, seja fecundo, seja abençoado, seja o fruto da bênção do trabalho, na família, em casa, nos ajuda a ser uma bênção, Senhor, uma referência de família, uma família de um filho que honra o seu pai e a sua mãe, de um pai que ama os seus filhos, de prover, e também a nossa família espiritual, que possamos amar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Que o teu amor possa fluir, possa inundar a nossa alma, que o nosso comportamento em Cristo, que a nossa aliança em Cristo seja, meu Deus, algo verdadeiro, algo concreto, algo sólido em nós, em nosso meio. Nos dá uma semana de bênção, de vitória, nos dá uma semana, Senhor, de prosperidade, de triunfo. A tua palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que possamos, ó Deus, não apenas profetizar, não apenas declarar, mas viver e experimentar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que aplauso a Jesus. Glória a Deus.
E a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus de nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida, hoje, sempre. Aleluia! Simplesmente se aí uns aos outros, declare e profetize, Senhor, de bênção.